Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina e nesse vídeo eu vou falar sobre trocas energéticas, né? O que acontece, como é que existe a absorção de uma pessoa e de outra, porque muita gente fala que eu entrei em contato com uma pessoa, encontrei com uma pessoa e aí eu peguei dela alguma coisa, ela me mandou alguma coisa e eu queria explicar um pouquinho como é que isso funciona. O nosso corpo, né, cada pessoa é um universo, ok? Então imagina um universo e o meu universo, ele é completamente separado do seu universo. Não existe troca de universos. O que existe é troca de magnetismo. E eu vou explicar um pouquinho isso para ficar mais claro. Uma coisa que aconteceu comigo, né, existe um padrão vibratório. Dentro do meu universo existe uma dor, por exemplo. E essa dor, ela tem uma vibração. Então, se eu tô com alguma coisa que aconteceu, e aí eu me lembro de alguma coisa que aconteceu no meu passado, ou alguma coisa que aconteceu agora, esse bloco que existe no meu universo, ele vibra. Se eu encontrar com alguma pessoa, tá? E eu estiver vibrando nessa dor que existe no meu universo, e aí por algum motivo essa outra pessoa tenha no universo dela algo parecido com o que aconteceu comigo, ok? E aí eu converse com ela, por exemplo. Eu vou falar, eu tô passando com determinada situação assim, assim, assim. Quando eu falar para ela e eu tô vibrando no meu universo aquela dor, eu vou fazer com que ela se lembre de determinada coisa, tá? Ou se eu fizer uma reclamação, né, uma queixa, qualquer coisa que faça vibrar, eu faço com que ela lembre que existe dentro do universo dela alguma dor parecida com aquilo. Não precisa ser exatamente a mesma situação, mas a mesma tipo de dor, mesmo tipo de vibração. Quando eu lembrar essa pessoa disso, ela vai acionar esse bloco energético que tem no universo dela, e aí essa vibração, ok, vai começar a vibrar no universo dela. Então não é que eu passei para ela a minha dor. Isso não existe. Ela absorveu de mim, então, né, eu vou lá eu reclamo, fui lá na casa de uma pessoa e aí eu peguei uma coisa dela. Isso não existe. Não existe troca de universo. O que é meu, o que é seu é seu. O que acontece é que por conta da minha reclamação ou do meu comentário, né, ou da minha dor, o outro sentiu a dor que existe nele e passou a vibrar. E aí esse universo dele começou a ficar dolorido por conta de uma dor que existe nele e não em mim. O que acontece é a troca de magnetismo. Então vamos lá para ficar um pouquinho mais claro. Quando eu me afeto com a dor do outro, por exemplo, eu fico triste com o outro, com o que aconteceu com o outro, por exemplo, teve um problema e eu fiquei muito triste, eu acabo oferecendo o meu magnetismo. Então o que acontece? Às vezes eu fico afetado, porque a gente diz que o afeto afeta. Quando eu fico afetado quando um amigo ou um parente está passando por alguma dor, o que acontece? Eu empresto o meu magnetismo para ele. Só que eu tenho um magnetismo para minha vida e ele tem para a vida dele. Quando eu pego de mim e entrego para ele, eu fico com pouco magnetismo. Aí eu fico fraca. Tá? E aí eu começo a sentir dor de cabeça, dor nas costas, dor no joelho, dor na garganta, ok? E eu ofereci. Então ele pode ficar um pouco mais forte. Mas quando eu ficar ruim o suficiente, o que vai acontecer? Mesmo que seja inconsciente, eu vou pegar o meu magnetismo de volta, eu vou ficar com ele só pra mim. E aí eu vou tirar do outro aquilo que eu acabei sustentando e ele vai começar a sentir a fraqueza. Por quê? Porque é isso que precisa acontecer. Cada pessoa tem uma quantidade de magnetismo suficiente para lidar com as suas dores, com as dores da sua estrutura energética. E familiar também, entende? Num processo de ancestralidade. Não adianta a gente querer trocar magnetismo, a não ser que isso seja feito num trabalho terapêutico, onde eu me carrego de um magnetismo para oferecer por aquele momento de tratamento, 1 hora, enfim, 2 horas, um quantum de energia para ajudar a sustentar aquela pessoa, para que dando consciência para ela depois, nesse processo, ela consiga elaborar melhor a sua dor, ok? Num trabalho terapêutico isso acontece. Mas na nossa vida particular a gente acaba fazendo isso e não percebe que a gente gasta a nossa pilha tentando carregar o equipamento do outro.
sendo que o outro tem a pilha dele e eu tenho a minha. Então, quando a gente diz que existe troca de magnetismo, isso existe, mas não pegar do universo do outro uma coisa que é dele. Essa troca de universo não existe. Existem dores parecidas que vibram. Então, quanto menos você se afetar pela dor do outro, melhor você fica. E melhor o outro fica, porque ele vai sentir a dor, mas ele vai dar um jeito de, dentro do processo dele, conseguir uma força que com certeza ele tem. Por quê? Porque Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Então, se ele tem aquele processo, com certeza ele tem tudo o que ele precisa para elaborar aquele processo. Ele tem a força que precisa, ele só precisa buscar dentro dele, recolher a força dele e começar a se trabalhar. Bom, então não existe troca de magnetismo, mas não existe troca de universo, ok? Cada um tem o seu universo, ele é particular e ele precisa ser trabalhado e elaborado individualmente. Para isso existem os trabalhos terapêuticos que são tão importantes.